Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu vou usar esse comunicado de liderança do Partido Verde para tratar de um assunto que diz respeito à nossa cidade, ao nosso país, que é o assunto da democracia. A importância dos regimes democráticos para os povos do mundo. Quero começar falando aqui sobre a Venezuela, senhoras e senhores vereadores. Um país vizinho, um país irmão, que está se desmanchando nas mãos de um tirano, de um ditador, que não tem mais legitimidade popular para governar o país, que tem massacrado o seu povo quando sai à rua para protestar pela democracia, pelas eleições livres, pelas eleições legítimas. Hoje, a Venezuela tem, na verdade, dois presidentes. Um é o ditador e o outro um presidente que assumiu interinamente o país e que é reconhecido praticamente por grande parte dos governos do mundo. Nós torcemos e queremos que a Venezuela chegue a um bom termo, que não haja lá sofrimento nem mortes e que o povo venezuelano possa soberanamente conquistar o seu direito ao voto, o seu direito à paz, o seu direito à liberdade e a um regime democrático. Mas eu posso citar aqui outro exemplo, o exemplo da Arábia Saudita, que é um país árabe, que tem uma monarquia, a Arábia Saudita, que cometeu o sacrilégio de matar um jornalista do país dentro da embaixada do país na Turquia. Uma coisa assim, um crime bárbaro que só as ditaduras podem fazer. Só as ditaduras podem fazer, e a Arábia Saudita, que é uma ditadura, que é um reinado ditatorial, fez. Fora as outras barbaridades que existem lá dentro da Arábia Saudita. Posso citar outro exemplo, no mundo de hoje, no mundo contemporâneo, um país grande, um povo com uma cultura milenar, com uma história no mundo, que é o Irã, a antiga Pérsia, um país de cultura milenar. O governo do Irã é uma ditadura sangrenta, senhoras e senhores vereadores. O governo do Irã é uma ditadura teocrática. Lá, quem manda no país são os ayatolás, que dominam a religião do país, que implantaram há muitos anos um governo ditatorial, que não respeita o povo do Irã, que não respeita aqueles que discordam do regime. Não sei se os senhores e as senhoras sabem, o Irã é o país que, proporcionalmente à sua população, mais mata com pena de morte o seu povo. E não é matar bandido condenado, mata lá mulheres, porque qualquer questãozinha, as mulheres são apedrejadas no Irã. Mata homossexuais, mata minorias religiosas que não têm liberdade para expressar o seu culto religioso. Todos aqueles que se tomam a coragem de enfrentar o regime central do Irã, de Teherã, são tratados de uma forma violenta. O Irã precisa encontrar o seu rumo democrático. Aquele povo, que é um povo com uma tradição enorme na vida da humanidade, não pode continuar sob o jugo de um governo isolado, de um governo ditatorial, de um governo sanguinário. Eu posso dizer aqui e afirmar, o regime político, a ditadura do Irã é uma ditadura sanguinária, que obedece princípios religiosos de uma religião que não tem nada a ver com os princípios das religiões em geral, que são princípios humanistas, princípio de preservação da vida, princípio de preservação do direito à liberdade religiosa, do direito às pessoas serem, dentro do país, aquilo que eles gostariam de ser. Fica então aqui esse exemplo, eu poderia citar aqui a Nicarágua, poderia citar a própria China, não é? A própria China, que embora seja uma grande potência mundial, ainda não encontrou o rumo democrático no país. O rumo democrático no país. Muitos outros países que existem na África, são vários países que não professam a liberdade, não professam a democracia. Fica aqui o nosso alerta. O que isso tem a ver com São Paulo e com o Brasil? Eu diria aos senhores e à senhora, tudo a ver.
Vamos cuidar da nossa frágil democracia. Vamos cuidar das nossas liberdades políticas e individuais para que o nosso Brasil não sofra nenhum tipo de retrocesso e que a gente se arrependa daqui a pouco do que vai acontecer. Obrigado, senhor presidente.